Olá pessoal, bom dia a todos, Ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo essa videoaula. Pessoal da minha turma Direito Administrativo 2. Pessoal, tivemos todo aquele problema, no início do semestre a respeito do início da disciplina, programando nossas aulas e agora nós teremos que prosseguir nessa modalidade online, até segunda ordem. Então, eu vou estar disponibilizando videoaulas, seguindo os temas e materiais já disponíveis para vocês. Vou subir o material também para a plataforma, material referente a cada aula. Nós estamos na aula 3, É, do nosso plano de ensino. E nós vamos dar sequência à matéria e vamos tocar o restante do semestre até que seja necessário dessa forma. Peço compreensão de todos, não é tudo novo para a gente, para vocês, para mim, E vamos dar sequência. Recapitulando aí, nós começamos a matéria de licitação. Nós vimos nas duas primeiras aulas o início de licitação, introdução, finalidades, princípios, princípios gerais. Na última aula, que foi uma aula em que vocês tiveram que resolver uns exercícios, 10 exercícios sobre o tema, nós vimos tipo de licitação, modalidades licitatórias e registro de preço. Então, matéria da aula de hoje: registros cadastrais, comissão de licitação, fases da concorrência e contratação direta, Próxima aula a gente encerra licitação. Eu vou procurar dividir a aula em 3 módulos, de até 20 minutos cada módulo, para não pesar nem para vocês, nem para mim. A gente tem que dar uma paradinha, para poder tomar água e esticar as pernas. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Espero que dê, para agregar e aproveitar o semestre aí dessa forma, certo? Então, foram apresentadas 2 questões na primeira aula nossa. Peço que vocês resolvam ela no caderno. Peço que vocês apresentem assim que a gente voltar, ou caso eu solicite pelo meio virtual, as resoluções das 10 questões da última aula. E eu vou disponibilizar, juntamente com essa aula, os exercícios, que juntados aos das outras aulas anteriores deverão ser apresentados valendo aquele um ponto extra, ao final da VA. Beleza? O máximo que pode acontecer se essa situação perdurar é que seja enviado via sistema, via e-mail, para a gente conseguir finalizar o semestre, da forma que deve ser feita. Beleza? Vamos dar sequência. Então estamos lá, registros cadastrais, O que seriam os registros cadastrais? O sistema de registro de preços, ele não se confunde, registro de preço a gente viu na última aula, não se confunde com os registros cadastrais, que são nada mais nada menos que bancos de dados que documentam a situação jurídica, técnica, financeira e fiscal das empresas que participam das licitações. Feitos esse registro cadastral, a empresa é considerada previamente habilitada para participar de uma licitação. Registro cadastral ele deverá ser amplamente divulgado, e estar permanentemente aberto aos interessados, no mínimo anualmente por meio da imprensa oficial, jornal diário, para que haja, em decorrência do princípio da publicidade, o acesso a essas empresas, que estarão previamente, habilitadas para futuros certames. Ao se requerer a inscrição, a atualização cadastral, tem que se obedecer às exigências previstas na lei. Esses interessados eles são divididos em categorias, tendo em vista a especialidade, a qualificação técnica e econômica, decorrentes da documentação de cada empresa. Qualquer tempo pode ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito, que deixar
de satisfazer as exigências legais. Só ajustar um pouquinho a câmera aqui. Beleza, gente? Comissão de licitação. Comissão de licitação é aquela que, em regra, ela é composta por 3 membros, sendo 2 deles do quadro permanente do órgão licitante, são nomeados pela autoridade superior dentro da própria entidade. São 2 as comissões, elas podem ser especial, né? Se for só para um certame específico, ela pode ser permanente, que realiza todas as licitações dentro de um determinado período. Esses membros dessa comissão de licitação, eles respondem por todos os atos, né, pela qual a licitação é responsável, respondem de forma solidária, né, conforme definido no artigo 51, parágrafo 3º da lei. Então, dentro das fases da concorrência, cada modalidade licitatória possui um procedimento próprio, observados os padrões empregados no procedimento, né, de cada uma. Então, a gente passa a estudar as fases da concorrência, que é a principal modalidade de licitação, como vocês viram na última aula, em decorrência da feitura dos exercícios, né? E ela é dividida, né, primeiramente numa fase interna e posteriormente numa fase externa. A fase interna, ela compreende todos os atos anteriores à publicação do edital e envolve 4 subfases: elaboração do projeto básico para obras e serviços de engenharia, elaboração do orçamento detalhado, previsão de recursos orçamentários, compatibilidade com o plano plurianual e, por fim, a abertura de processo administrativo para verificação da necessidade da contratação e designação, né, da respectiva comissão. Observação: se o objeto for contratado tiver valor superior a 100 vezes o limite mínimo da concorrência, e se for acima de 330 milhões de reais para obra e serviço de engenharia, é necessária a realização de uma audiência pública, conforme o artigo 39, caput da Lei 8.666 de 93, certo? Também é exigida essa audiência pública para licitações simultâneas, que são aquelas, né, para intervalos não superiores de 30 dias, e ainda para licitações sucessivas, que são aquelas com objetos similares, em que o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação anterior. Tudo isso está lá no artigo 39 da Lei 866 de 93, certo? Voltando, né, segundo o artigo 9º da lei, não poderá participar de licitação, direta ou indiretamente, né, tanto para execução de obras, serviços ou fornecimento de bens, elas necessárias, o autor do projeto básico ou executivo, sendo ele pessoa física ou jurídica, certo? Isso não impede de fazer a licitação de obra ou serviço que inclua a elaboração do projeto executivo como encargo, né, do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Resumindo, quem elabora o projeto executivo pode fazer o quê? Pode executar a obra. Ressalta, porém, que no âmbito do regime diferenciado de contratação, sistema de contratação integrada, permite-se licitar conjuntamente o projeto básico, o executivo e a obra. Isso é o quê? Isso é exceção ao que a gente acabou de falar. Repetindo, no regime diferenciado de contratação, sistema de contratação integrada, permite-se licitar conjuntamente o projeto básico, o executivo e a obra. O artigo 9º fala, né, o contrário: quem faz o projeto não executa. Beleza? Tranquilo? A elaboração do instrumento convocatório encerra a fase interna. Passado para a fase interna, a fase externa da concorrência, né, ela possui 5 subfases. A primeira dela é o instrumento convocatório, a segunda é a habilitação, a terceira é a classificação e o quarto, a homologação, finalizando com a adjudicação do objeto da licitação. Então vamos para a primeira, instrumento convocatório. Publicação do edital é o primeiro evento da fase externa da licitação.
no edital que estão fixadas todas as regras, os procedimentos, requisitos exigidos para a participação do certame. Ele, como a gente já falou, ele é vinculante, né? E é a lei da licitação. Beleza? Preâmbulo do edital conterá necessariamente o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada, a modalidade, o regime de execução, o tipo de licitação, a menção de que será exigido pela lei, o local, o dia e hora para o recebimento da documentação e da proposta, bem como ainda, né, o prazo para início da abertura dos envelopes. Além desses elementos necessários ao preâmbulo, no artigo 40, exige que o edital contenha também o objeto da licitação, prazo e condições para assinatura do contrato, sanções para inadimplemento, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, se há projeto executivo disponível, as condições para participação na licitação, critério para julgamentos, locais, horários, códigos de acesso, meios de comunicação à distância, etc., as condições equivalentes do pagamento, critério de aceitabilidade dos preços unitários e global conforme o caso, critérios de reajuste, limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras, condições para pagamento prevendo prazo, cronograma, critério de atualização financeira dos valores, né? Compensações financeiras, exigências de seguro, quando for o caso, instruções e normas para os recursos previstos na lei, condições de recebimento do objeto de licitação e outras, né, indicações específicas, né, ou peculiares da licitação. Tudo isso que a gente viu, falei de forma rápida, para vocês lerem, está lá no artigo 40, né, da lei 8666. Beleza? Prosseguindo, o aviso do edital será publicado na imprensa em jornal de grande circulação, indicando sempre o local, né, onde o instrumento convocatório poderá ser adquirido. Poder público, a observação, não pode condicionar a participação no certame à compra do edital, certo? Ele pode cobrar os custos de cópias reprográficas para fornecimento, né, do mesmo, vedada a obtenção de lucro com essa venda. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital. E aí, beleza? Acabei de ir a sala ali pra deixar do jeito que tava, né? Pode? Eu estranhei que tava. Não tô gravando aqui, ó, os vídeos. Foi bom. Alô? Até mais. Então, prosseguindo, o colega aqui apareceu, né? Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital em razão da ilegalidade, devendo protocolizar o pedido, né, em até 5 dias úteis, né, antes da data fixada para a abertura dos envelopes da habilitação. Prazo importante, 5 dias úteis antes, né, da abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. Beleza? Rejeitada essa impugnação pela comissão, o proponente dispõe de 3 caminhos a seguir: representar no Tribunal de Contas, né, União, Estado ou Município, representar no MP ou propor a ação popular ou civil público em decorrência, né, da violação daquele edital a alguma norma prevista em lei. Em de regra, o edital não pode ser alterado, mas se for preciso realizar alguma modificação, tem que se observar todos os meios de divulgação, né? Reabrindo o prazo para recebimento das propostas, apresentação de documentos, exceto se essa alteração não prejudicar a elaboração das propostas. Beleza? Ocorre a decadência do direito de impugnar o edital, né, se o licitante não fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes da habilitação em concorrência, né, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, ou ainda, né, as falhas e irregularidades que viciarem esse edital, hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme artigo 41, parágrafo 2º da Lei 866 de 93.
Segundo a orientação normativa da AGU, Estações Federais, na contratação de obra ou serviço de engenharia, o instrumento convocatório deve estabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global. Primeira subfase da fase, né? Nós estamos estudando a fase externa, né, da concorrência. E aí nós vimos que a fase externa se subdivide em elaboração do instrumento convocatório, na habilitação, na classificação, na homologação e na adjudicação, né? Vimos agora o instrumento convocatório e passaremos para a habilitação. A habilitação é a fase da licitação, gente, que ocorre o recebimento e a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para participar do certame, né? Então, visando aquele princípio da competitividade, as exigências de qualificação técnica e econômica devem ser compatíveis e proporcionais ao objeto licitado, restringindo indispensavelmente para garantir o cumprimento adequado do futuro contrato. Então, o artigo 27 ele traz 4 tipos de documentos exigidos na licitação. São eles os documentos relativos à habilitação jurídica. Não vou citar para não delongar, estão lá no artigo 28. B. Os documentos relativos à regularidade fiscal. Então, habilitação jurídica. 2. Regularidade fiscal, está no artigo 29. 3. Documentos relativos à qualificação técnica, estão lá no artigo 30, né? E D. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira, estão lá no artigo 31. O licitante que não atender a essas exigências da habilitação será excluído da competição. Essa inabilitação importa em preclusão do seu direito de participar das demais fases que nós veremos a seguir. Isso está lá no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8666 de 93. Beleza? Finalizando, com o encerramento da fase de habilitação, a comissão fica impossibilitada, né, de utilizar elementos da qualificação dos licitantes para realizar julgamentos das propostas. Isso está lá no artigo 43, parágrafo 5º, que diz: ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecidos após o julgamento. Apareceu um fato posterior ou que foi conhecido só depois do julgamento, aí sim cabe a desclassificação. Beleza? Após a fase de habilitação, o licitante não pode mais desistir da proposta formulada, exceto por justo motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Contra a decisão que inabilita, também cabe recurso com efeito suspensivo no prazo de 5 dias contados da intimação na sessão ou publicação da decisão no Diário Oficial. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até agora, né? Prosseguindo, gente, se nenhum licitante for habilitado, deve-se abrir prazo de 8 dias para complementação de documentos. O envelope com a proposta de preço deve ser devolvido lacrado ao licitante inabilitado. Beleza? Dúvidas até agora? Vamos dar uma paradinha. Agora a gente volta, né, com a terceira subfase, que é a fase da classificação. Obrigado.